palavra para o Alan para poder apresentar o plano do Estado de Santa Catarina. Eu vou tentar, então, puxar agora o tema que ele abordou tão bem enquanto direito, né? Avanço de direito. Vou tentar puxar o tema da construção da rede. E, para isso, vou tentar fazer uma coisa um pouco mais extrovertida, né? Se alguém quiser ir anotando coisas depois para a gente poder debater, alguns slides eu vou passar rápido, para a gente poder depois dar mais tempo para o debate, né? Eu vejo aqui na plateia algumas pessoas que participaram lá na base, lá em municípios, de discussões, né? Alguns já conhecem esses slides aqui, né? Porque acompanharam um ano atrás, meio ano atrás, discussões. Essas discussões, é interessante dizer que elas foram muito diferentes de região para região em Santa Catarina. O plano da rede de atenção psicossocial foi um plano construído regionalmente, em 16 regiões do Estado, e cada região teve suas características muito próprias, né? Eu vejo gente aqui da região da Foz do Rio Itajaí. Foz do Rio Itajaí é uma região assim, nós recebemos para discutir o plano o deputado da região, vice-prefeitos dos municípios, alguns prefeitos de municípios, mas a discussão teve uma dificuldade enorme para baixar até os funcionários das unidades sanitárias, o pessoal que trabalha dentro dos CAPs. Tivemos outras regiões, como a região lá de Chapecó, onde houve um debate muito, muito intenso com funcionários que trabalham dentro de CAPs, e dali evoluiu para trazer as autoridades. As regiões do sul, de Laguna, de Tubarão, de Criciúma, de Araranguá, foram regiões que marcaram todo o debate a partir da proposta do risco imediato de fechamento do Hospital do Rio Maina, que é o hospital psiquiátrico, a grande porta de entrada na saúde mental naquelas regiões ali do sul do estado. Então, o pavor do fechamento do hospital moveu as autoridades, os funcionários, a população, as famílias de pacientes, os promotores públicos, os juízes das cidades e assim por diante. Então, cada região teve suas características próprias. Em que contexto aconteceu essa discussão? Bom, começando, pensando em Santa Catarina. Aquela fotografia lá de cima é uma foto aérea do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, antigamente chamado Hospital Colônia Santana. O Hospital Colônia Santana é o último dos hospitais criados no Brasil, com uma característica de asilo, que cumpria uma política estranhamente criada no governo do imperador Pedro II. O imperador Pedro II criou o primeiro desses hospícios no Brasil e eles continuaram sendo criados na sequência até o governo Getúlio Vargas, que inaugurou a Colônia Santana, foi o último inaugurado no Brasil. 1972, 73, nós tínhamos 2.200 habitantes, 2.200 moradores do Hospital Colônia Santana. O enfermeiro Wilson de Paula puxou um movimento enorme, no sentido de se poder descobrir de onde vieram essas pessoas, como é que os municípios iriam recebê-las de volta? E se dizia na época, se nós mandar mais de 2.000 pessoas, quase 2.000 pessoas de volta aos seus municípios, vai haver uma convulsão social. Eles foram mandados aos municípios, sobraram 160 leitos rotativos,
onde as pessoas ficam internadas poucos dias, e hoje 190 pessoas que são remanescentes dessa época, moradores. Nos anos 70 eram mais, porque muitos deles foram morrendo, ficando velhos e falecendo. Mas não houve a convulsão social pensada que aconteceria. Os municípios conseguiram absorver essas pessoas. Conseguiram absorver. Por incrível que pareça, hoje nós estamos no Instituto de Psiquiatria, digo nós, o Estado de Santa Catarina, estamos no Instituto de Psiquiatria com alguns antigos moradores daquela época, quase todos já muito idosos, muitos deles com Alzheimer, com outras demências, idosos. E uma discussão interessante, quando se fala de residenciais terapêuticos, é o quanto vale a pena tirar de um local onde as pessoas moraram 25, 30, 40 anos e colocá-los numa casa nova, num outro ritmo de vida, pessoas que já têm um deterioro cognitivo bastante grande em função da demência, da idade, de Alzheimer e coisa assim. Mas o que é mais impressionante nessa estrutura do Hospital Colônia Santana, do Instituto de Psiquiatria, é o fato de que existe um número pequeno, mas existe um número de pessoas que foram institucionalizadas nos últimos anos. E como é que se produz essa nova institucionalização? Ela se produz por mecanismos altamente sofisticados, em que a sociedade medicaliza, psicologiza e farmacologiza uma série de questões para levá-las à justiça. E é pela judicialização que se faz esses internamentos vitalícios. Normalmente com o atestado de algum médico, pode ser um clínico geral, um médico de família lá da unidade sanitária do bairro, referendado por algum relatório de psicólogo. Exemplo, um dos mais jovens moradores do IPQ hoje é um jovem, não sei se hoje tem 22, 23 anos de idade, que recebeu a ordem judicial para internar porque ele é autista. A família tentou abandoná-lo em um lar que a prefeitura havia criado para receber crianças encontradas vagando pela rua sem familiares. Uma espécie de pensão, de lar abrigado para crianças perdidas da família. A família deste rapaz autista o abandonou nesse lar e firmou pé de que não iria mais buscá-lo. Conseguiu que uma psicóloga fizesse um relatório, manifestando todas as dificuldades dele e dizendo, inclusive, que nem conseguiria aplicar um teste, um VISC, fazer uma medida da inteligência, um Binet e tal, porque ele era autista e não responderia. De posse desse laudo de psicólogo e de um atestadinho médico muito singelo do médico de família, dizendo é portador de doença mental incurável, no caso, se de tal autismo. O juiz, então, sentencia o Estado de Santa Catarina a adotar este filho que morará eternamente dentro do hospital. Então, esse processo, ele diminuiu muito, mas ele ainda existe. Ainda existe. É interessante toda a fala do professor Ticanori, trazendo a reflexão para o sofrimento, e o que é que a gente vê dentro das escolas de psicologia? Já que estou diante de psicólogos, se eu estivesse lá com os enfermeiros, lá com os terapeutas ocupacionais, eu falaria coisas referentes à profissão deles. O que é que a gente vê nas escolas de psicologia? Um enorme esforço dos psicólogos para aprenderem a encaixar pessoas dentro do DSM-4, dentro do CID-10, para agirem como os médicos agiam. Passaram a agir ao tempo de Pinel. Então, esta reflexão é importante dela ser trazida.
Nós temos só 2 grandes hospitais psiquiátricos em Santa Catarina, que por muitos anos foram a grande porta de entrada. Então, Colônia Santana, Instituto de Psiquiatria, e lá em Criciúma, a Casa de Saúde Rio Maina, que está vivendo uma crise enorme, falando em fechar, apareceram pessoas interessadas em comprar, talvez manter, né? Mas todo o esforço da rede de atenção psicossocial é de nós termos serviços substitutivos à Casa de Saúde Rio Maina, para poder prescindir totalmente dela. Uma série de esforços em Santa Catarina foram feitos nesses últimos anos. Os CAPs 3, que podem ter 8 leitos para atendimento de crises, para atendimento de urgências psiquiátricas, de crises psicológicas, de crises familiares. O CAPs 3, que fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados. Esses são raros. Nós temos um CAPs AD3 em Chapecó, tem o CAPs 3 de Joinville e o CAPs 3 de Criciúma. Todos eles com dificuldade de organizar uma equipe grande o suficiente para dar conta sábado, domingo, meia-noite e assim por diante. Nós temos em Santa Catarina uma quantidade grande de CAPs espalhados por todo o estado. Nós temos ao todo 85 CAPs, do tipo 1, do tipo 2, 3, 4, que pertencem às prefeituras. Então, o estado de Santa Catarina tiraria o 5º lugar no Brasil em número de CAPs. Veja, nós estamos concorrendo com estados enormes, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que tem uma população muito, muito maior do que Santa Catarina. No entanto, veja bem, nós temos 1,3 CAPs para cada 100 mil habitantes. É um número muito pequeno. A portaria do Ministério da Saúde prega que um CAPs poderia servir a uma população de 20 mil habitantes. Os nossos estão servindo uma população só um pouquinho menor do que 100 mil habitantes, 0,26 CAPs para cada 20 mil habitantes. Portanto, se formos olhar com um raciocínio bastante crítico, dizendo assim, eu gostaria de ter aqui um sistema de saúde, na área de saúde mental, parecido com o sistema britânico, parecido com o sistema canadense. Nós precisaríamos quadruplicar o número de CAPs. Nós temos 1/4 da necessidade. Então, na imagem objetivo do plano da rede de atenção psicossocial, se orçou aí 165 CAPs como a nossa necessidade em Santa Catarina. 92 CAPs 1, 10 CAPs 2, 14 AD. Os AD especializados em álcool e drogas nas principais cidades. CAPs I, para atender crianças, isso é uma coisa raríssima. Psicólogos, bons psicólogos no serviço público, para trabalhar com crianças, são uma raridade. Quem se especializa muito em crianças acaba ganhando muito mais dinheiro trabalhando no serviço privado, fica com pouco interesse em ir para o serviço público, porque, normalmente, o serviço público não paga tanto. Psiquiatras de infância e adolescência são o bicho mais raro do mundo. CAPs AD3, nós precisaríamos de 17 em Santa Catarina, CAPs 3 em 9. Então, pelo fato de nós termos um número ainda muito pequeno de CAPs, muitas pessoas em Santa Catarina vão agravando os seus problemas, vão piorando. E, ao piorarem, acabam, então, procurando nos hospitais a solução, porque o quadro já tem uma sintomatologia muito intensa. 37% das internações em Santa Catarina são feitas nos 2 hospitais especializados. O IPQ, na Colônia Santana, município de São José, e o Rio Maina, no município de Criciúma.
Isso daria 37%. 63% das internações são em hospitais gerais. Então, olhando essas estatísticas, nós poderíamos dizer, que maravilha, como Santa Catarina está bem comparada com os outros estados da nação. Nós tiramos o segundo lugar no Brasil em número de hospitais gerais que atendem psiquiatria. Tiramos o terceiro lugar no Brasil em números de leitos dentro de hospitais gerais. Mas, quando fomos fazer, ao percorrer o estado com a equipe que organizou o debate sobre o plano, ao aprofundar o estudo de como é que é o trabalho nesses hospitais, se viu que todos eles têm que dar ainda um salto em qualidade, né? Que ainda é pobre e precário o atendimento nestes hospitais. Então, a rede, ela existe, mas ela é uma rede ainda incipiente, é uma rede ainda bastante precária para as necessidades. A rede poderia melhorar muito na medida em que muitos problemas, enquanto ainda são precoces, enquanto ainda são pequenos, pudessem ser atendidos na atenção básica, nos serviços de atenção primária. Aí nós encontramos a resistência dos serviços de atenção básica. O médico de família, a enfermeira de família, eventualmente algum psicólogo da prefeitura que circule pelos serviços de atenção básica. Eles dizem, olha, nós não sabemos atender problemas graves de saúde mental na atenção básica. Nós achamos que temos que encaminhar aos especialistas. Alguns municípios vêm conseguindo se organizar no sentido de romper essas dificuldades e até esses preconceitos. Então, nós temos, por exemplo, no município de Florianópolis, já uma série de equipes de saúde da família que consegue trabalhar com problemas de saúde mental. Agora, temos cidades grandes, como Joinville, que é a maior cidade do estado, é a cidade mais populosa do estado. Joinville tem ótimos serviços especializados de saúde mental. Tem um hospital lá que atende muito bem quando você precisa de hospital. Tem CAPs 2, 3 de primeira linha. Mas a rede básica não gosta de atender problemas de saúde mental. Como é que a rede básica poderia dar esse salto em qualidade e passar a trabalhar com temas relacionados à atenção psicossocial? É por um método muito interessante, que funciona em alguns outros países, que tem sistema de saúde parecido com o brasileiro, e que no Brasil teria tudo para funcionar bem, que é o sistema de matriciamento, através de pessoas que estudem essas questões da saúde mental e consigam repartir o seu conhecimento com as equipes de saúde da família. Então, imaginemos o seguinte, que a pessoa chegasse no posto de saúde do bairro, uma unidade sanitária de saúde da família, e traga lá um problema. Olha, eu ando nervoso, eu não estou conseguindo dormir direito de noite, eu ando muito irritado, nem eu estou me aguentando, e eu queria um socorro aqui. Como regra, hoje, nos 295 municípios de Santa Catarina, tirando aí talvez uns 10%, que seja a exceção, os postos de saúde vão dizer, nós não temos muita solução para esse cara, nós não acreditamos em nós próprios para ter solução para ele. Num pensamento que valorize o matriciamento, se poderia acolher essa pessoa, agendar um dia em que ela voltasse ao posto de saúde, quando a equipe matriciadora viesse ver essa pessoa junto com a equipe local. Então, se a equipe matriciadora, psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro que entenda do assunto na área da saúde mental, atendesse junto com a equipe local lá do bairro,
Esta equipe local poderia, com facilidade, aprender a montar uma relação mais efetiva para fechar um diagnóstico, uma relação mais terapêutica para poder desenvolver um vínculo persistente com o paciente e, por fim, montar um plano terapêutico, um projeto de atendimento singular, individual para aquele paciente, em que o paciente, voltando ali, tivesse uma resposta satisfatória, que não fosse meramente a clínica do au-au, que muitos postos de saúde hoje usam, né? Mando ao ginecologista, se não resolver lá, mando ao neurologista, se não resolver lá, mando ao psiquiatra, se não resolver lá, mando ao psicólogo, se não resolver lá, mando ao terapeuta ocupacional e assim por diante. Né? Então, a atenção básica pode dar um grande salto em qualidade se nós conseguíssemos que as prefeituras contratassem equipes especializadas em saúde mental para matriciar. Essas equipes poderiam estar, por exemplo, dentro do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Mas elas não deveriam se transformar numa equipe que monta um ambulatório para onde se vai encaminhar esse paciente. Elas têm que trabalhar em conjunto com a equipe de saúde da família. Isso vai fazer com que as equipes de saúde da família aprendam a lidar com os problemas mais triviais, estatisticamente mais prevalentes, que vão aparecer em todos os bairros. As cidades maiores precisam de estruturas um pouco mais complexas. Por exemplo, uma cidade como São José, Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Blumenau, Joinville, precisa ter até consultório na rua, né? Um consultório na rua, onde uma equipe especializada percorra as ruas da cidade e veja aqueles pacientes que são refratários a ir em unidades de saúde, aqueles que não iriam jamais consultar em algum posto de saúde ou procurar alguma solução. E a experiência onde existem esses consultórios na rua é muito interessante, porque no início se pensava assim, vamos chegar e trabalhar saúde mental com eles, porque o cara é bêbado, caído na sarjeta, é um fumador de crack, ou é um louco falando sozinho na rua, vamos chegar e abordar do ponto de vista da saúde mental. E, em geral, eles não querem ser abordados do ponto de vista da saúde mental, mas eles dizem assim, doutor, eu estou com uma diarreia. Resolva a minha diarreia primeiro, para depois nós falar de saúde mental. Eu tenho uma ferida que não cicatriza. Resolva essa minha ferida primeiro, que está sangrando, para depois nós falar de saúde mental. Eu tenho um dente doendo. Meu dente apodreceu. Muitos deles com doenças venéreas, alguns aidéticos, algumas aidéticas e grávidas. Então, há possibilidade de se fazer um trabalho interessante nas cidades de maior população a partir de consultório na rua. Agora, nós precisamos também de urgências e emergências que saibam atender as coisas relacionadas à saúde mental. É muito comum que a família chame o SAMU para atender o louco furioso que ninguém consegue segurar. E o pessoal do SAMU diz assim, pô, sinceramente, eu tenho medo de trabalhar lá. Outro dia aqui em Florianópolis, o indivíduo puxou uma faca de cozinha, afiada, boa para cortar churrasco, e cortou a mão do atendente do SAMU. Cortou um naco grande de carne fora do braço dele. Coisa bem grave. Então, vê que a própria dificuldade dessas equipes que sabem atender muito bem um infarte do miocárdio, mas que não sabem conversar com pessoas que têm problemas de ordem emocional, de ordem psíquica. Onde é que fica o papel do CAPS nessa questão da urgência e da emergência? É um tema em aberto. A que ponto o CAPS poderia ser aquele local onde a ambulância do SAMU passa antes de ir atender o indivíduo que a família diz que está furioso em casa e que ninguém consegue dar conta dele, e
o SAMU poderia passar no CAPS, pegar alguém da equipe do CAPS para ir junto com o SAMU, porque tem experiência maior de conversar, de abordar os temas. O quanto as pessoas com problemas de urgência e emergência na área psiquiátrica são relegados, ou são mal atendidos, ou são pouco atendidos em pronto-socorros de hospitais gerais. Nos pequenos hospitais espalhados pelo interior do Estado, nos grandes hospitais especializados. Pô, eu estou aqui salvando vidas, com gente morrendo, e vem uma histérica encher o saco aqui, pedindo atenção. Vem um louco delirante falando bobagens, e a família dele quer que eu dê atenção para ele, enquanto o outro do meu lado está morrendo. Então, como é que nós vamos abordar esses discursos que correm dentro das emergências de hospital, dentro do SAMU? Como é que nós vamos montar uma rede em que o hospital converse conosco da área da saúde mental, em que SAMU converse conosco da área de saúde mental, em que nesta conversa nós tenhamos o que dizer a eles enquanto proposta concreta, definida, que os ajude. Mas nós temos ainda alguns daqueles moradores antigos de hospitais psiquiátricos que, se bem trabalhados, poderiam sair dos hospitais psiquiátricos. Poderiam viver numa casa, numa república, com 3, 4, até 8 colegas, com uma supervisão do CAPS, com uma supervisão da unidade sanitária próxima, que poderia mandar um agente de saúde de vez em quando lá, para ver o que está acontecendo no local em que eles moram. Esta estrutura, esta casa, se chama Serviço Residencial Terapêutico. O Serviço Residencial Terapêutico seria uma casa em que pacientes psiquiátricos crônicos, moradores de hospital, internadores de hospital em várias sequências, passando a maior parte da vida lá dentro, iriam morar numa casa, já que as famílias não os querem ou não têm família. Também temos um outro ponto de atenção, que é o serviço residencial de caráter transitório. São 2 tipos de pontos de atenção. Um todo mundo conhece, que é a história da comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica, eu diria assim, conversa aqui entre nós que somos colegas e técnicos. Eu diria assim, existem vários tipos de comunidades terapêuticas. Existem aquelas que são, aqui em Santa Catarina, onde eu conheço quase todas. Existem aquelas montadas por igrejas pentecostais, cujo interesse é arrumar almas para a conversão. A droga, o álcool, é o motivo para a gente poder trazê-los, porque, no fundo, o objetivo é espiritual. Existe outro tipo de comunidade terapêutica, que é aquela montada por ex-policiais. Velhos policiais que se aposentam, que trabalhavam na captura de pessoas que vendiam drogas, que, horrorizados com o resultado das drogas, resolvem montar comunidades terapêuticas. E existem algumas outras comunidades terapêuticas, poucas, montadas por igrejas tradicionais. Igreja católica, igreja luterana, igreja presbiteriana, igrejas não pentecostais, que não são tão rígidas quanto as pentecostais, mas elas se propõem a fazer um trabalho que é de uma vida comunitária. Muitas vezes até independentemente do indivíduo usar drogas ou não. Eles recebem, muitas vezes, pessoas que nem são usuários de drogas, mas que querem viver uma vida comunitária. O estilo é inspirado no modelo de conventos, no modelo de vida monástica. Existe um outro tipo de comunidade, muito, muito comum, que é a comunidade terapêutica criada por ex-dependentes químicos. Indivíduos que usavam drogas, que compravam drogas, que eventualmente até vendiam drogas,
pararam de utilizar e montam um serviço em que eles se propõem a trabalhar com quem queira parar de usar drogas. Essa discussão das comunidades terapêuticas ganhou, a Jaira acompanhou, um ano e pouco atrás, ganhou uma dimensão política enorme em Santa Catarina. Quando se começou a discussão do plano CRAC é possível vencer, o Ministério da Saúde incentivou os estados a abordarem o tema, e um grupo de deputados representando interesses das igrejas que mantinham as comunidades terapêuticas ou de outros grupos que mantêm comunidades terapêuticas, um grupo de deputados conseguiu fazer com que o governador prometesse uma quantia grande de verbas para financiar comunidades terapêuticas. O risco que nós vimos na época era de aquilo virar uma grande politicagem, né? O governo daria um monte de dinheiro para comunidades terapêuticas que não precisariam prestar contas e usariam esse dinheiro ao seu bel prazer, como quisessem. E aí veio uma questão técnica. Veio uma questão técnica. Até que ponto elas funcionam ou não funcionam? Quais são as evidências científicas de que essas comunidades terapêuticas têm efeitos adequados? Ao lançar-se essa discussão da evidência científica, o governador teve um lampejo de sabedoria e ele disse, então, como há dúvidas, eu vou jogar isso aqui, enquanto tema de pesquisa, para a FAPESC, que é o órgão de pesquisa do Estado. A FAPESC montou, então, um projeto, a Universidade Federal de Santa Catarina, num pool com outras universidades, concorreu, ganhou a licitação, para montar um plano que vai implicar no seguinte: um sistema de avaliação de comunidades terapêuticas, a criação de um selo de qualidade para comunidades terapêuticas que funcionem bem e a perda desse selo para aquelas que funcionem mal. A perda desse selo. Então, é uma área que vem sendo bastante discutida, felizmente agora com um corpo de professores universitários, de técnicos, dando uma diretriz melhor do que aquela que nossos deputados começaram a dar no ano passado. Outro tipo de serviço residencial transitório é a unidade de acolhimento. E esta aqui, eu acho muito interessante a gente entender o que é, para a gente fazer propaganda aos secretários municipais de saúde, aos prefeitos, para que eles comprem essa ideia e criem unidades de acolhimento. O que são unidades de acolhimento? Seriam pequenos albergues, casas de passagem, para dependentes químicos que, naquele momento, não fariam de forma ambulatorial adequada o seu tratamento, num primeiro momento. Ou que precisariam de um apoio muito grande da família, e a família não tem como dar este apoio. Hoje, normalmente, essas pessoas são levadas aos hospitais, e os médicos meio são compelidos a recebê-los pensando, de fato, não precisaria estar no hospital. Mas não tem para onde mandá-los. Não tem como fazer esse tratamento lá fora, porque o indivíduo não vai seguir, não vai ter apoio da família. Então, a unidade de acolhimento poderia nos permitir um sistema de tratamento, serviria para alguns pacientes, não para todos, em que o indivíduo passaria o dia num CAPS AD, um CAPS para álcool e drogas, e de noite dormiria nesta casa de passagem, na unidade de acolhimento. É uma ideia interessante. A única que foi criada em Santa Catarina foi lá no município de Chapecó, pela prefeitura de lá. Outras prefeituras estão começando a pensar em criar, mas o debate aí começa a cair no grande drama que a gente enfrentou na discussão com os prefeitos, com os secretários municipais, que é o da verba. Alguém até que me precedeu aqui fez o comentário da questão do dinheiro, da questão da verba. Os secretários municipais de saúde e os prefeitos normalmente dizem o seguinte, existe a lei da responsabilidade fiscal, uma lei que diz que o município pode gastar até 60% do seu dinheiro, do seu orçamento, em pessoal,
Para eu montar esses serviços novos, dizem os prefeitos, eu vou ter que gastar com o pessoal, tem que empregar gente. E quase todos eles já estão com a corda no pescoço em relação à lei da responsabilidade fiscal. Então, eles precisariam de um apoio do governo federal e do governo estadual para poder incrementar, aumentar o volume de dinheiro que entra no município. A gente fez um levantamento, depois que o plano da rede de Santa Catarina ficou pronto, e como plano ficou um plano democrático, altamente discutido, bonito, mas a gente levantou que, para eles funcionar plenamente e fazermos aqui um sistema primeiro mundo, nós precisaríamos de 34 milhões de reais por ano, enquanto verba do Estado, fora as verbas do governo federal. E as prefeituras entram com uma boa quantidade. 34 milhões por ano é bastante dinheiro. É bastante. A gente tentou levar essa discussão com a Secretaria da Fazenda do Estado nos 2 anos passados, e no ano passado especialmente, quando se conseguiu visualizar bem esse volume de dinheiro, e vimos das dificuldades. Num plano, num projeto um pouco mais modesto, para dizer assim, para fazer o mínimo do mínimo, nós precisaríamos pelo menos de uns 12 milhões de reais por ano, pelo menos. Então, eu acho que esse encontro aqui, Jaira, ele tem uma importância grande e ele tem uma força política também. E que, se houvesse a possibilidade de, nesse tipo de encontro, sair alguma moção endereçada à Secretaria da Fazenda do Estado e ao governador, dizendo que nós somos a favor de que entre 12 e 30 milhões de reais pudessem ser gastos por ano para a montagem da rede de atenção psicossocial, nós teríamos, né, mais uma mão empurrando aí nesse sentido. Os NASF, que eu falei, enquanto estruturas que poderiam empregar psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, para poder fazer o matriciamento e trabalhar ensinando o pessoal da atenção básica a lidar com temas triviais de saúde mental. Os NASF ainda são distribuídos em Santa Catarina de forma muito desigual entre regiões. Tem regiões em que, pega lá de Xanxerê, por exemplo, 67% dos municípios têm NASF. Agora, pega a região de Lages, a região da Serra, 72% dos municípios não têm NASF. Então, é muito diferente uma região de Santa Catarina da outra. Então, fazendo uma análise geral do sistema que nós temos hoje, a gente vê que ele ainda é precário, ele é iníquo em vários municípios, e ele, de forma geral, com raras exceções, ele é desintegrado. Quer dizer, por quê? Porque também não temos um modelo, não tem nenhum lugar do Brasil que diga, olha, nós temos uma rede de atenção psicossocial montada, organizada. O estado melhorzinho, mais bem organizado, é o de Minas Gerais. E é precário também, não é muito perfeito. Então, alguns municípios, pega Campinas, é um município de São Paulo, não é o estado inteiro de São Paulo. Campinas tem uma rede boa organizada. Florianópolis tem uma rede boa organizada, só que ela ainda é pequena para o tamanho da população. O pedaço que funciona bem, mas ela é pequena para o tamanho da população. Como é que nós poderíamos integrar melhor? Esse vai ser o grande desafio. Como é que nós vamos aprender a conversar com emergências, com hospitais, com SAMU, conversar entre nós, conversar de serviço de saúde mental para serviço de saúde mental. Como é que o indivíduo que interna no IPQ vai ser referenciado a um CAPS que o receba de forma adequada, onde se tenta uma linha de cuidado, que não se quebre esta linha de cuidado,
né? Que o indivíduo não saia de um serviço e diga, não, ali até me atenderam bem, só que agora deram um bilhetinho aqui que eu nem sei direito para onde levar. Né? Nem sei como é que vou continuar esse tratamento daqui para frente. Né? Olha, um dos problemas que nós enfrentamos nos hospitais, principalmente os pequenos hospitais do interior, onde eventualmente internam casos psiquiátricos, é o risco de eles fazerem o fenômeno da porta giratória. O indivíduo precisa, às vezes, internar. Ele está numa síndrome de abstinência gravíssima de álcool, delirium tremens ou alguma outra droga. Ele pode morrer se não tiver um atendimento médico imediato. Mas esse tratamento médico no hospital é um tratamento breve, é um tratamento curto. 1 semana, 2, e está resolvido. Aí vem a parte de atenção psicossocial. Teria que entregar esse paciente a um CAPS que fizesse o segmento dele, onde não se perdesse o que se ganhou enquanto estava internado. Se não existe o CAPS, o indivíduo sai e volta a piorar, volta a usar a droga, volta a ter os sintomas do transtorno que o levaram ao hospital, e depois de piorar, ele então pede nova internação. E aí os hospitais se sentem como se tivesse uma porta giratória que nunca para de girar. O cara entra no hospital, dá uma melhoradinha, sai do hospital, piora lá fora, entra no hospital, dá uma melhoradinha, vai para fora, pela carência de serviços organizados em todos os municípios. Então, a porta giratória é um fenômeno muito ruim, e é indicador de falta de segmento fora. Quando você somar porta giratória com uma alta média de permanência, o cara que fica morando no hospital por meses, aí você tem quadros de institucionalização grave, que felizmente eles vêm diminuindo bastante. Em Santa Catarina vem diminuindo, mas ainda temos alguns. Isso se pode evitar por ter mais serviços comunitários e por colocar algumas dessas pessoas institucionalizadas em serviços residenciais terapêuticos. Então, não basta o programa de volta para casa, em que a família vai receber aí uma verba para cuidar do seu familiar, mas é importante que ele tenha um serviço assistido para a sua moradia, quando for o caso. Então, mais do que um fluxo, uma linha de cuidado que implique serviços diferentes para necessidades diferentes. Se a gente girar pelos serviços de saúde mental, a gente nota que os pacientes são diferentes uns dos outros. Não existe um tratamento ideal que vá servir para todo mundo. Nós temos que ter vários tipos de oferta de tratamento para pacientes diferentes. E isso faz com que o profissional tenha que se desdobrar, tenha que, às vezes, estudar, trocar ideias, pensar muito para poder desenvolver de forma adequada um serviço de tipo novo. Enquanto nós não tivermos a criação desses serviços num volume suficiente em nível comunitário, nós vamos manter esse sistema aqui. Deixamos o paciente piorar, pedimos uma ambulância e saímos à procura de um hospital para levá-lo quando o quadro é muito grave. O sistema ideal seria de que a unidade básica de saúde, a saúde da família, pudesse atender, aquilo que ela não consegue atender, ela encaminhe a um centro de atenção psicossocial, a um CAPS, e só vá para o hospital excepcionalmente aquele caso muito, muito raro, muito complexo. Então, nos demos conta de que a grande maioria dos municípios de Santa Catarina tem menos de 20 mil habitantes. Se tem menos de 20 mil habitantes, pelas portarias do Ministério da Saúde, nunca poderão ter um CAPS. A maior parte da população de Santa Catarina, morando em municípios pequenos, nunca poderia ter acesso a CAPS. Logo, a escala de planejamento em saúde mental, baseada no município, é uma escala que não nos serve.
Nós temos que pensar em termos de região de saúde e não de município. Alguns municípios grandes, tudo bem, vão ter o seu sistema municipal, vão se organizar sozinhos. Mas municípios muito pequenos precisam se juntar para ter uma população maior, né, numa região, e a região vai ter que contratar uma equipe boa de saúde mental para o atendimento dos casos mais graves, uma equipe de saúde mental para matriciar a atenção básica desses municípios, né? O matriciador tem que ser alguém com uma certa vocação pedagógica, né? Não basta ser um bom clínico, tem que ser um bom clínico e ter uma vocação pedagógica para conversar com o pessoal da rede básica. E, então, a região de saúde seria o modelo ideal. Santa Catarina foi dividida em 16 regiões de saúde. Nós temos regiões grandes, como a 9 aqui, que é a de Florianópolis, a grande Florianópolis, e a região 13, que é a de Joinville. Mas nós temos regiões muito pequenas, como a de Concórdia, por exemplo, a do Alto Vale do Uruguai, a de Concórdia, que tem só 140 mil habitantes. De qualquer modo, esta divisão regional já permitiria que se montasse um bom sistema de saúde mental em cada uma delas. Se cada região dessas tivesse uma unidade de acolhimento, tivesse uma comunidade terapêutica de qualidade, com fiscalização técnica. Não é só a política da conversão da Bíblia e da enxada, né? Teria que ter trabalho técnico, com profissionais contratados. Né? Cada comunidade dessas tivesse também um SAMU preparado e um pronto-socorro hospitalar preparado para coisas mais urgentes. E tivesse um CAPS infantil, porque se nós tratarmos bem as crianças enquanto elas são pequenas, nós vamos ter menos pessoas com grandes problemas depois que crescerem. Tivéssemos um CAPS AD, para lidar com os problemas de álcool e drogas, e um CAPS comum, geral, tipo 1 ou tipo 2, para os transtornos de saúde mental em geral. Se tivéssemos isso em cada uma dessas regiões, nós teríamos um sistema de saúde mental para o estado de Santa Catarina muito bem organizadinho, né? Daria para ser um modelo nacional, né? Essas seriam as cidades principais de cada uma dessas regiões. Então, pessoal, basicamente, vou parando por aqui, que daí, se vocês quiserem trazer algum questionamento, alguma observação, tem gente aqui com experiência prática lá na base, lá nos CAPs, né, para a gente poder debater um pouco em conjunto. Tá? Obrigado. Pode pensar na moção e passarmos para as assinaturas, né? A gente pode estar organizando isso. Queria dizer que o Conselho Regional de Psicologia está coordenando uma subcomissão da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, junto com uma série de entidades. Não é um grupo fechado ainda, já tem, né, podemos estar organizando aí com outros movimentos que queiram estar participando, podem conversar conosco, mas já tem aí algumas reuniões que foram realizadas e um grupo bem expressivo, representante do Executivo, do Legislativo, do Judiciário catarinense, dos movimentos sociais, dos conselhos profissionais, que objetiva tensionar o governo, fazer controle social para a implementação da rede de atenção psicossocial de forma mais eficiente, mais completa, né? Este seminário, ele busca, né, tá avaliando essa rede justamente para a gente ir ganhando corpo nessa discussão que estamos fazendo também lá na ALESC. Então, já temos aí um direcionamento, enquanto Conselho de Psicologia, de que é o sistema público que queremos defender, né? E se esse é o plano realizado
por toda uma representatividade de cada região, né, Secretaria Estadual de Saúde, do próprio Ministério, né, um plano que levou 2 anos, né, Alan, para ser construído, efetivado, a partir de uma análise de realidade. Na época, eu era conselheira do Conselho Estadual de Saúde, ano passado, e aí a gente veio acompanhando esses mapeamentos em cada micro-região, né? Então, tem aí um trabalho que já é importante, aí, que a gente gostaria que fosse implementado. Então, existe, né, por parte do CRP12, junto com uma série de outras entidades de Santa Catarina, né, todo um esforço para que esse plano seja implementado. Então, poderíamos, sim, estar aderindo aqui a essa moção e encaminhar isso no dia de amanhã. Chamo o Ticanori, acho que alguém pode ir lá fora. Está aqui o Ticanori, para voltar à mesa. Nós temos ali uma moça que já está inscrita daqui assim, que foi a primeira, a última inscrita na primeira rodada. Juliana Rietti, levanta a mão aí, moça. Ali, ó, essa aqui. Essa já está inscrita da outra rodada, e aí, na sequência, aqui, Juliana está olhando, né, as inscrições. Muito bem. Boa tarde. Meu nome é Tatiane, sou do CAPES de Garopaba, e acho que depois que o Alan fala sobre a nossa rede, fica muito mais fácil o que eu quero colocar. Hoje, a gente vive ainda um modelo hospitalar, mesmo tendo CAPES, mesmo tendo NASF, ordenando a nossa rede no território, a gente tem essa dificuldade, né, com as internações, né? Hoje, se a gente precisa fazer uma internação, a gente tem de referência o hospital, que é o IPQ, o antigo Colônia Santana, como todos sabem. E acredito que isso seja a realidade da região e até talvez de todo o estado, né? Mas a gente fica empacado nessa questão assim da internação quando ela for necessária. O CAPES, onde eu trabalho, solicitou uma internação ao longo desse ano, né, e teve que ser no IPQ, né. Não foi boa, né. O retorno do paciente foi muito traumatizante, né. Então, são coisas assim que não dá para a gente continuar nessa coisa assim, não, mas vamos tentar aqui, vamos tentar ali. Até quando a gente vai aguardar para que se abram leitos nos hospitais gerais, né? Até quando que a gente vai dando um jeito, vamos atender, vamos fazer uma internação ambulatorial? Sim, quando é possível, fazemos, né? Mas tem coisas e situações que é necessário. Vocês sabem muito bem disso, né? E é isso que eu queria trazer para ambos, né? Eu gostaria de responder esta aqui. Talvez até o Dr. Ticanori possa ajudar com a visão do Ministério. Mas eu vejo assim, ó, pessoal, nós precisarmos da internação hospitalar, na grande maioria das vezes, significa a falência do sistema comunitário, a fragilidade do sistema comunitário. Eu acredito que, se o paciente for bem tratado no sistema comunitário, a necessidade de internação vai se reduzir a quase nada. Então, o Instituto de Psiquiatria, ele tem aqui na Grande Florianópolis uma função parecida com aquela que o Rio Maina tem na região de Criciúma. E são só essas duas regiões que vivem à sombra de hospitais psiquiátricos. As outras encaminham, mas encaminham uma quantidade muito pequena. Você veja que 80% dos internos no Instituto de Psiquiatria são de uma faixa litorânea que vai aqui de Laguna
até Itajaí. E desses 80%, a grande maioria são do município de Florianópolis, do município de São José e alguns outros municípios aqui da Grande Florianópolis. Se você pegar as estatísticas de quantos internam, por exemplo, lá de São Miguel do Oeste, lá de Joaçaba, lá de Campos Novos, é um número muito pequeno. É muito pequeno. Essas regiões mais distantes dos dois hospitais psiquiátricos, do IPQ e do Rio Maina, aprenderam melhor a trabalhar enquanto serviço substitutivo do que os serviços de saúde mental próximos aos hospitais psiquiátricos. Os serviços próximos aos hospitais psiquiátricos muitas vezes assumem um certo papel de encaminhador de internação. Então, isso é um problema grande, que eu não sei como não tem uma solução mágica para resolver, mas eu acho que traz uma reflexão muito importante aos serviços de saúde mental. Como é que nós vamos deixar de ser apenas um local que de vez em quando atende o paciente, quando ele não está internado, para sermos o serviço substitutivo que pode evitar internações? Bom, olha, eu acho que é o seguinte, a gente precisa desmontar a necessidade de internação, essa é a primeira coisa. Né? Desmontar a necessidade de internação, a gente precisa mudar o jeito de pensar o que é que nós estamos fazendo. Né? Porque quando a gente fala assim, internar quando for necessário, qual o critério de necessidade aí? Normalmente, o critério de necessidade é bagunça, desordem. Ponto. Não tem outro. Ninguém interna para fazer um tratamento X, Y, Z, vai acessar alguma tecnologia que só tem no hospital. Não existe isso. A gente interna porque o cara está zoneando, está zoando, e ninguém sabe como lidar com esse sujeito quando ele está assim. E aí as razões, ele pode estar hipomaníaco, é difícil de lidar, pode estar com raiva, pode estar atuando, pode ter mil explicações, mas a gente quer tirar ele de campo, né? Tira de circulação, a família não aguenta mais, a equipe não aguenta mais, ninguém aguenta mais, ninguém sabe o que fazer, aí então bota ele em algum lugar. A gente tem que tentar analisar como que a gente chega nessa situação. Né? Então, por muitos anos, a gente trabalhou com a ideia assim, interna em último caso. Né? Hospital psiquiátrico, interna em último caso. Tá. Isso ajudou as pessoas a pensarem que é possível fazer muitas coisas antes da internação, né? Assim, medidas que precedem a internação. Mas ainda é um raciocínio que está ligado, basicamente, em controle de sintomas. Tá? Se você fizer o controle e a vigilância sobre sintomas, né, regularmente, direitinho, tomar remédio, fizer isso, fizer psicoterapia certinho, né, a gente vai conseguir reduzir as internações. Então, e quando escapa, interna. É aí que é o tal do necessário. Bom, eu acho que a gente tem que mudar tudo. O jeito de pensar, o que é que nós estamos fazendo. Né? Pensando assim, coisa da forma mais prosaica. Né? O sujeito está lá na família, aí briga. Briga um dia, chega lá, minha mãe isso, meu irmão aquilo, não sei o que lá, a gente conversa, não, toma um diazepam, esfria um pouquinho, não sei o que, por causa disso. Acabamos dando diagnóstico, e aí dizendo, olha, toda semana você vem aqui, todo mês você vem aqui e tal. Mas, precisamos fazer terapia de família e tal. Mas o raciocínio de fundo fica sendo em torno a ele como o problema dentro de uma certa família. Ponto. E nosso ímpeto é de manter sob controle esta situação. A gente não consegue sair desse patamar. E, uma certa hora, esse controle escapa, a gente interna. A gente não faz mais do que isso. Eu sei, acredito que todos vocês são capazes de fazer muito mais do que isso.
E eu vou dizer, é muito mais divertido se a gente fazer outras coisas que não seja fazer isso. E eu acho que é muito mais eficaz se a gente fizer outras coisas. Então, agora, sem negar que, às vezes, né, quando entre humanos a relação fica difícil, e uma boa solução é se afastar, né? Então, assim, briguei com o Alan aqui. Amigo há muito tempo, briga. Vai se danar, né? Fica uma semana sem se ver, depois fala, aí, sabe aquele dia? Né? Não sei, aí volta a conversar. Afastar-se um pouco resolve muito dos nossos problemas humanos. Porque baixa a emoção, sai da raiva, tem um tempo de reflexão, não sei o quê, tará. Quando consegue fazer isso, retoma. Nós costumamos falar, não, toma um remédio, faz isso e vamos fazer terapia. E mantém ali insistindo no paciente muito tempo. Aí chega uma hora, não aguenta mais, tem que internar. Então, nessas situações, eu diria que o mais razoável, né, seria a gente perceber que é possível e útil afastar a pessoa de um certo convívio, né, mas, fundamentalmente, quando a situação é inteligível. Eu briguei com ele porque, né, qual que é o time daqui? O Barriga Verde, tá? O Avaí é um time não sei o que lá. E ele acha que eu isso, aquilo, não sei o que, a gente acabou discutindo, né? Porque nessas horas, assim, a emoção leva assim, como se diz, a querer impor uma verdade, né? E isso dá briga. As pessoas se matam por causa disso, né? Assim, tá. Quando eu consigo me afastar, eu acho que o futebol não é a coisa mais importante da vida, né? Tem outras coisas para fazer. E aí eu consigo retomar o contato com ele. Eu estou colocando uma coisa muito prosaica para poder entender o que eu quero dizer. Este afastamento foi útil. Mas, enquanto eu me afasto nesse momento, eu consigo retomar a conversa. Aquele dia eu estava brigando por causa de futebol. Agora, um dia eu brigo por causa de futebol, outro dia outra coisa. Aí eu já começo a fazer uma meta-discussão, né? Você sempre é assim. Não, você que é assim. Né? A gente já não sabe mais do que está falando. É um meta-discurso, né? Porque é abstrato. Não, mas você é esse tipo de gente que... Né? E o outro não sei o que lá. Você sempre isso, sempre... A gente vai começando a sempre trabalhar sobre abstrações. Essas relações abstratas são muito difíceis de lidar, né? Porque elas ficam muito cristalizadas. Não tem remédio de psicoterapia que dissolve isso, se a gente não mudar o jeito de... Né? Ok. Então, uma primeira coisa é, se a gente se afasta antes de ficar chegando nesses níveis muito abstratos, a gente consegue trabalhar. Falar, olha, futebol não é a coisa mais importante, quem sabe tem outras coisas. Ele é realmente, né, barriga verde, mas também pode ser alguém legal, né, apesar disso, né? E começa a poder ter espaço de reconstrução. Então, deste ponto de vista, esse afastamento, o ideal seria que fosse o mais rápido possível, o mais breve possível, o momento da emergência dessa tensão, e não em último caso. Para isso, primeiro a gente precisa saber que as pessoas gostam de futebol, não gostam de futebol, que futebol é um tema importante na vida daquelas pessoas, saber analisar que isso pode levar, inclusive, a uma coisa, né, mais radical. Eu posso não gostar de futebol, mas para eles são importantes, eles acabam brigando por causa disso. Então, eu tenho que ter conhecimento sobre em que base as pessoas se relacionam, como elas se tensionam, que fantasias que não fazem. Ok, conhecemos bastante a situação. Se a gente conhece bem a situação, a gente consegue interferir precocemente, que é, cara, estão lá nessa tensão, é melhor afastar um pouco. Isto podia ser útil. Não precisa ser no hospital psiquiátrico. Quando... caricatura machista, né? A mulher briga com o marido e fala assim, vou para a casa da mamãe. Machista, desculpe. E antiga, né? Não acontece mais isso. Hoje em dia os homens que saem, eu vou para a casa da mamãe. Mas, para caricaturar o quê? Tá difícil, eu vou para algum lugar e vou passar uma semana. Né? Aí, passa um tempo, desculpa, tá.
Essa ideia desse afastamento físico da situação de tensão, eu acho que pode ser útil, desde que a gente saiba o que nós estamos fazendo. É para afastar só, né? Não precisa internar num hospital, mas tem que ir para algum lugar. A casa da mamãe, ou a casa do amigo, ou, né? Pô, briguei com a pessoa, né? Eu moro na República, briguei aqui com os colegas, vou na República do vizinho lá, porque sou mais legal que vocês aqui, tchau, né? Passa um tempo lá, depois volta, recompõe, ou nunca mais volta, mas assim, essa ideia de possibilidade de deslocamento é importante. O que a gente tem, eu tenho orientado, né, particularmente na região norte, onde esse negócio de encaminha para o CAPES, faz para lá, faz para cá, é muito difícil, porque entre um município e outro tem 1.000 e tantos quilômetros, né? É que, primeiro, são municípios menores, então a chance das pessoas conhecerem muito de perto a vida das pessoas é muito grande. Então, estarem atentos aos detalhes da vida. Se percebe que a pessoa não está, nessa relação não está fácil, e eu falei lá na outra vez, pessoas que têm transtorno mental são difíceis de conviver, né? Tem toda uma reaprendizagem, ok. Mas quando a gente conhece, a gente percebe, né, que não está legal. Chama para o CAPES, dorme no CAPES. É CAPES 1, dorme no CAPES. Abre um sofá, liga a TV, pipoca, dorme uma noite, 2 vezes, janta, come, afasta. Nesse tempo, 2, 3 dias, que não volta para casa, conversa com a família, atua ali, né, no sentido de reatar. Não precisa fazer as pazes, mas reatar o diálogo, reatar a possibilidade de trabalho psíquico, né? Um certo tempo, esse afastamento viabiliza reconectar, né, as relações. Isso eu acho que é prático, é fácil de fazer, porque a pessoa ela não se sente que está sendo arrastada porque está sendo tirada do seu ambiente para ser depositada num lugar a 1.000 quilômetros. E aquele outro lá com quem ele estava brigando ganhou a disputa. A gente fala assim, tá difícil lá, né? Assiste a novela aqui hoje, vamos assistir o futebol, come pipoca, é melhor afastar, é difícil mesmo. Amanhã a gente continua conversando. Esse tipo de coisa nós estamos chamando de acolhimento. Isso não é uma internação, isso é um acolhimento. Você retira o sujeito da situação de foco, maneja a situação o mais precocemente possível. Nessas condições, pelo convencimento, pela cumplicidade, você não precisa chamar ambulância, polícia, isso, né? Porque as pessoas se confiam. Ganhar a confiança nessa situação é o que permite me manejar. Tá? E é isso que a gente vai desmontando a necessidade de internação. Porque essa ideia da necessidade de internação é quando eu não sei mais o que fazer. Mas, em geral, a gente já não sabia o que fazer antes, porque só estou controlando o sintoma. Agora, se eu sei o que fazer, que eu sei, olha, eles brigaram por causa do jogo de futebol, eu sei que eu vou falar, olha, futebol não é a coisa mais importante do mundo. Eu vou mediar, vou trabalhar em torno a isso. Eu falei, bom, eles gostam de futebol, quem sabe outro assunto no meio da história, né? Será que vocês não estão brigando porque falta de comida? Então vamos discutir. Onde falta pão, todo mundo briga? Vamos discutir como é que um pode ajudar o outro a ganhar mais dinheiro aqui. Mas ele só come e eu que pago. Então vamos discutir sobre isso. Deixa o futebol de lado. Desloca o debate e procura soluções práticas para os problemas da vida real, né? Isso possibilita as pessoas irem reconstruindo condições. E aí vão dizer, mas o paciente esquizofrênico é difícil, não sei o que, não sei o que. Sim. Né? Não vai conseguir trabalhar fácil, não vai se expressar fácil. É trabalhoso. Sim, mas é muito mais fácil trabalhar nessa dimensão, né, com essas dificuldades, do que quando está todo mundo só já, né, a casa pegando fogo. Porque depois que pega fogo, só sobra cinzas, né? E recompor cinzas é difícil. Então, a ideia da internação precisa ser desmontada a partir de uma mudança de concepção do que nós estamos fazendo. Tá?
vamos dizer que, tá, a gente consegue fazer isso. Ah, mas sempre escapa, porque às vezes o cara se afasta, não volta, não sei o quê, e eu fico sabendo que aconteceu alguma coisa a posteriori, né, depois. Eu acho que a solução mais prática é, já aconteceu, então tá. Precisa, né, o cara está naquela situação de agitado, raivoso, briguento, quebra tudo e tal. Ceda, medica, 24 horas no pronto-socorro, retoma o contato de novo, né, e começa de novo. Por quê? Então, mesmo numa situação extrema, né, vamos conter, medicar, segurar, tá. 24 horas, 36 horas, dá para começar a recompor as relações novamente. Eu vou dizer, de onde eu estou tirando isso? 1980, não, 87, tá? Eu tinha uma equipe com 5 pessoas recém-formadas, praticamente. Nessa discussão, essa minha equipe, pessoas super legais, jovens, eu também era mais jovem, tinha uma família que tinha 2 pessoas com transtorno maníaco, pai e filho, adultos, né? Isso aqui teve um fim de semana infernal, porque os 2 entraram em crise, assim, em surto, né? A equipe se revezou durante 2 fins de semana direto, né? Ficava 24 horas por dia alguém na casa, né? Na casa deles mesmo. Iam lá dormir, conversar e ajudavam lá eles, acelerados, maníacos, não sei o quê, a não brigarem entre si, não saírem, né, voando pelos telhados das casas e manejando a situação, né? Tomando remédio e tal. E nessa condição, as pessoas tomam remédio. Você vai na mãe não é com paciência, a pessoa toma o remédio. 2, 3 dias, você consegue já baixar muito esse estado maníaco e acabou. As pessoas... Tem um paciente que já até morreu. Um desses pessoas já morreu. Há 20 e tantos anos, né? Quase 30 anos. 27 anos. Ele nunca foi internado. Passou com transtorno bipolar. E nunca teve crise. Não, tem, né, com crises regulares, como todo paciente. Mas a equipe aprendeu a cuidar de uma pessoa que, uma vez a cada 2 anos, entra em transtorno maníaco, em crise maníaca, sabe lidar e tira ele desse quadro em 2, 3 dias, né? Baixa, na verdade, tira, mentira. Ele baixa, né, no nível de aceleração, de agitação, e aí passa a ser aquele hipomaníaco que dá para conviver e tal. E aí vai acertando. Ao mesmo tempo, a gente vê histórias absolutamente comuns. A pessoa é hipomaníaca, fica 7 meses internada, tomando remédio, de pijama, sem fazer nada, e longe de casa. Né? Qual a condição de você recompor a história de vida? Então, no fundo, eu estou propondo uma questão bem simples, vou encerrar. Se a gente atuar precocemente, afastar logo e manejar situações, né, como eu disse, um sofá amigo, o termo que estou usando, ajuda e resolve. Não precisa de hospital. Né? Um sofá amigo, acolhedor, convence as pessoas a que é melhor ficar mais longe e dialogar à distância, né? E ir aproximando aos pouquinhos. Isso é prático da vida, não é uma teoria. Porque nós humanos fazemos isso sempre, há anos e anos fazemos isso. Né? Por que a gente não pode usar a nossa experiência humana nas condições em que tem diagnóstico? Parece que é engraçado, deu um diagnóstico, muda tudo. Né? Não dá para usar a experiência humana. E a experiência humana mostra isso. Acho que, com isso, se a gente começa a ser mais acolhedor, né, a gente vai acabando com a ideia de internação. Tá? Literalmente assim, não precisa de hospital. Né? Hoje, precisa de hospital porque a gente ainda pensa naquele mecanismo de controle de sintomas, né, e controle de comportamento sobre as pessoas. Então, fica usando a força, né, tentando conter, e onde apaga o sujeito, né? O sujeito não tem problema, não tem necessidade, não tem futebol, não tem raiva. Quer dizer, ele briga por causa do futebol porque é sintoma. Não é porque é natural as pessoas brigarem no futebol. Né? A pessoa fala, gastou dinheiro, não sei o que lá, xinga, o outro fica bravo. É um problema
na casa gastar dinheiro. Então, como é que faz? Mas ele gastou porque é louco? Não, gastou porque as pessoas gastam, porque não sabem gostar, porque vivemos num mundo de impulsos, né, de consumos, né? E as pessoas têm que... Eu estava falando, questão do impulso. Difícil controlar nessas pessoas. Compra. Reter-se é difícil, né? Então, acabar com a internação é mudar o nosso jeito de fazer. Faremos blocos de 3 perguntas agora. Então, estão inscritas a moça de preto de dedo levantado, o Walter, as meninas aqui. E aí você é o próximo do próximo... Acho que 4 pode ser, né? 4 perguntas, então, aí a gente fecha esse bloco. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de reconhecer e parabenizar os profissionais que são comprometidos com a reforma psiquiátrica. E, como bem colocou o Ticanori, está além da extinção dos manicômios, né? E sim no pensamento desses profissionais. Eu também gostaria de aproveitar para agradecer a persistência do Ministério da Saúde na construção e aplicação da política, que, inclusive, recentemente eu conheci um recurso incrível, que eu estou gostando muito, de educação permanente da Universidade do SUS, em educação à distância. É um ótimo recurso, assim, né? Mas, assim, a minha questão eu fico pensando que todo esse esforço, né, do Ministério, desses profissionais que são comprometidos, muitas vezes esbarra, né, em serviços contra a reforma. E é aí que vem a minha questão, né? Como que o Ministério pensa nesses serviços que, por vezes, assim, até em pequenos ou grandes municípios, não importa o porte, mas muitas vezes se tornam a única opção de reabilitação psicossocial do sujeito. E como que o Ministério da Saúde pensa nesse profissional também que se vê motivado pela política e, ao mesmo tempo, tolhido pelo seu ambiente de trabalho? Era isso. Eu queria falar, primeiro agradecer Dr. Alain e Dr. Ticanori, mais especificamente Dr. Alain, que é para quem eu vou dirigir a pergunta. Agradecer por estar aqui, por debater com a gente e abrir essa possibilidade. O que eu quero colocar para o senhor, doutor, é pedir um esclarecimento sobre a sua fala na apresentação do IPQ. Porque o senhor falou de 190 pessoas que estão lá e, por questões de senilidade, talvez de outras debilidades que a própria internação psiquiátrica colocou, assim, uma senilidade precoce, colocou nas pessoas, tem muita dificuldade de ir morar em residências, certo? Assim, o que eu quero debater e esclarecer é o seguinte, é que o tom foi colocado como se fosse uma impossibilidade delas irem para a residência. E se nós considerarmos como verdade a impossibilidade dela, eu espero que eu esteja enganado no tom, porque se considerarmos a impossibilidade delas irem para a residência, delas exercerem o direito que a 10.216, no artigo 4º, dá para elas, nós estamos admitindo que Santa Catarina não tem uma política de desinstitucionalização. E eu não queria admitir que o meu Estado tenha dessa, porque senão nós temos 190 pessoas numa internação psiquiátrica de longínqua permanência, esperando a morte. Isso é Cemitério dos Vivos, isso aí foi Lima Barreto que escreveu. Não vamos escrever essa história. Boa tarde. Nós somos a equipe que atua no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado. E nós, eu vou falar um pouco em nome da angústia que a gente vem compartilhando, ao longo do encontro, que a gente se depara diariamente, que é a lógica inversa da internação, porque nós, no Hospital de Custódia, recebemos pacientes para internação por questões judiciais, e desde que esse paciente interna no Hospital de Custódia, nós pensamos nas possibilidades de desinternação para eles. E, atualmente, na forma como as redes estão organizadas, nos municípios, nós encontramos uma série de entraves que possibilitem essa desinternação.
Então, na verdade, a nossa ponderação seria quais seriam essas possibilidades, né, de retorno desses pacientes que hoje, muitos oriundos de longas internações, nós temos uma média de 30 pacientes que estão, em média, há 20 anos internados no hospital de custódia. Então, assim, é uma realidade que eu acho que a maioria das pessoas desconhece, né, e em razão das condições possíveis para que eles desinternem, que não são atendidas, eles acabam permanecendo no hospital de custódia. Então, assim, a nossa dúvida é muito quais seriam essas possibilidades, né, de retorno desses indivíduos ao seu território de origem e como que esse território está preparado para recebê-los. Obrigada. Manuel, atualmente no CRAS Trindade, aqui em Florianópolis. Eu gostaria de fazer o questionamento do ponto de vista do resgate do que significa o movimento sanitário, o movimento, seja de luta antimanicomial, seja a sociedade mais sem manicômios, né, em termos de construção dessa política. Né? Muitas vezes a gente tem uma tendência a normatizar, né, algo que passa muito pela produção de sentido de potência política nos territórios. Né? Vou fazer um apontamento um pouco a partir da fala do Alan. Né? Ele pontua que seriam 20 mil para um CAPS-1. Né? Mas foi relativizado isso na última Conferência Nacional de Saúde Mental, em que vários estados do país se deram conta que 80% das cidades estariam excluídas a partir disso, né, de um serviço de referência. A portaria 3088 ela já baixa isso para 15 mil. Né? Existia uma série de outras estratégias e alternativas a partir da leitura política do lugar de consórcios, alguma coisa intermunicipal, trabalhando naquela lógica de região que tu estava apontando. Né? Mas eu queria resgatar um pouco do que fala a segunda que fez a pergunta, né, da implicação do ponto de vista dos trabalhadores, que às vezes olham para trás e não têm rede, ou seja, não têm uma confiança em termos das relações para poder intervir no território. Ainda sobre o reparo, por exemplo, essa questão do SAMU. Em Porto Alegre teve um processo de capacitação do SAMU para atendimento, mas havia uma recusa do SAMU em fazer esse tipo de trabalho, e principalmente com relação à população de rua. Né? Então, pensando assim, nós temos vários princípios do ponto de vista da organização do serviço, sejam eles conceituais ou organizativos, que permitem que, cada caso a caso, né, a gente tenha uma teia de relações desses conceitos, e permitam que a gente dê algumas voltas na questão mais burocrática, mais dura da organização do processo de trabalho. Mas não dá para esquecer que tem um movimento político que deu ordem, né, a essa transformação das relações a partir do manicômio, tá? E trabalha numa disputa de conceito, uma disputa de concepção, e isso aparece nesses pequenas descontinuidades aí do discurso. Então, o que eu gostaria de apontar é esta implicação, ela não se dá simplesmente por normatização, e sim por talvez um resgate histórico que permite às pessoas se situarem nessa construção desses diferentes dispositivos. Então, a questão dos serviços residenciais terapêuticos, eu acho que ele vai nos colocar, nesses próximos anos, uma discussão muito acalorada, muito intensa, que vai obrigar quem estiver lidando diretamente com a desinstitucionalização, diante de alguns problemas de estabelecimento de prioridades. Porque, veja, se acontecesse assim, a partir de amanhã estarão criados 40 serviços residenciais terapêuticos, e nós vamos pegar todos os que estão lá no IPQ e mandar para o serviço. Bom, isso seria o ideal. Isso não vai acontecer. Os serviços residenciais terapêuticos são criados por prefeituras, de acordo com lógicas totalmente locais, municipais, e eles vão acontecendo aos poucos.
Então, gradativamente, vão começar a aparecer alguns poucos serviços residenciais terapêuticos, né? E, na medida em que haja conhecimento de como é que eles funcionam, uma prefeitura veja alguma vantagem, comece a querer imitar a prefeitura vizinha, né? O incentivo financeiro demonstre ser bom, o prefeito perca o medo de criar o serviço e se afundar numa dívida que fica só para a prefeitura. Então, eles começam a criar novos serviços. Esses primeiros que forem criados, nós já vamos encontrar logo uma questão de definir qual é a prioridade, e ela já apareceu aqui, né? É aquele velhinho com Alzheimer que está dentro do IPQ há 30 anos e que agora está com Alzheimer lá, ou é aquele do hospital de custódia e tratamento, que faz 2, 3 anos que está no hospital de custódia e tratamento, é jovem e tem boa possibilidade de reabilitação social? Qual é a prioridade? Essa prioridade não sou eu que vou dizer, não é você que vai dizer, não é ela que vai dizer. Essa prioridade vai surgir lá nos municípios, de onde o paciente veio para a internação. O prefeito lá, o secretário municipal de saúde daquele município vai dizer, não, eu estou convencido de que há uma pressão em tal sentido. Nós, como técnicos, talvez tenhamos até que pensar como estabelecer algumas regras aí, algumas prioridades. Mas nós nunca vamos escapar daquilo que o colega falou lá no fundo. Existe uma dinâmica que é política, existe uma dinâmica de poder que é própria lá do município, que não, na qual nós não mandamos, né? Então, eu não tenho a mínima ideia de como é que a gente iria realmente estratificar aqueles que são mais urgentes. Mas, a princípio, eu diria assim, existem pessoas com mais possibilidade de readaptação, de aprender a viver trabalhando, de inserção social, né, do que outras, né? A que ponto isso vai entrar no debate ou não? Né? Quais os que a gente mandaria primeiro? Né? O Hospital de Custódia e Tratamento tem um poder muito maior do que o Instituto de Psiquiatria, nesse sentido. Eu vejo que ele seria muito mais ouvido pelos promotores, pelos juízes, pela área jurídica, do que o poder que o Instituto de Psiquiatria possa ter, que vai depender de secretária de Estado e tal, que não manda nos prefeitos, né? Secretária de Saúde não manda nos prefeitos. Os prefeitos temem os promotores, temem os juízes, não temem o secretário estadual de saúde, né? Acho que um pouco vai por aí, mas é uma discussão em aberto, né? Seria maravilhoso se nós disséssemos assim, olha, caiu do céu um dinheirão aqui e, a partir de agora, 100 prefeituras de Santa Catarina poderão montar 2 residenciais terapêuticos cada uma. Nem vai precisar de tanto, né? Seria maravilhoso. Mas eu tenho a impressão de que as prefeituras, né, como o que eu tenho visto delas, é uma resistência muito grande para montar residenciais terapêuticos. É muito grande. Compartilhar com vocês, na verdade, um cenário mais, eu diria, mais otimista, mas talvez não tão rápido assim. Otimista pelo seguinte, assim, hoje, a Procuradoria-Geral da República, né, que tem a Procuradoria-Geral dos Direitos da Pessoa, PFDC, Direitos do Cidadão, né, tanto no Subprocurador-Geral, que estava até o ano passado, e o novo, tem uma comanda muito simples. Cumpra-se a Lei 10.216, ponto. A partir daí, né, a discussão é, aonde houver recurso SUS em hospital psiquiátrico, se tiver morador, tem que sair. E como é que é isso? É através do poder do Ministério Público, federal ou estadual. Né? Constrange o Executivo a fazer um processo de desinstitucionalização. Com isso, a gente tem ações em curso em São Paulo,
uma grande ação, está na região de Sorocaba, uma região que tem 6.000 leitos. Nós temos um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, em que está 6 municípios, o Estado de São Paulo, né, e o governo federal, assinado, pactuado, para o fechamento desses hospitais. Já fechamos 3, eu acho, 2. Eram 6, hoje fechou 2. Mais de 200 pessoas saíram de um, outras 200 mudaram. Bom, dessas 6.000, estamos indo para uma segunda fase agora, né? Tem mais 2 hospitais com 400 pessoas cada um. O mesmo mecanismo foi desencadeado em Minas Gerais, tá? Nós estamos com alguns processos com o Ministério Público Federal ou estadual em Minas, em cidades diferentes, né? Barbacena continua com o processo, a gente vai fechar um outro hospital lá, um pedaço. No Rio, existem 3, ou deixa eu ver, Rio Bonito, não, existem 2 municípios também com processo de onde estão hospitais que estão sendo desmontados chama assim, pela força do direito do Ministério Público, né? No fundo, assim, é toda uma questão de articulação, né? E o Ministério Público Federal diz assim, se o estadual não fizer, a gente entra. Tá? Então, assim, se o Ministério Público Estadual, né, não tomar isso como causa, o Ministério Público Federal pode tomar como causa, né? E eu vou dizer, em São Paulo, né, essa região de Sorocaba que estou dizendo, foi difícil, foi longa, uma batalha complexa, assim, porque nós recebemos lá no Ministério da Saúde uma série de denúncias de maus tratos e tal nessa região. Tá. Daí nós entramos em contato com o Ministério Público de São Paulo, isso, aquilo, fomos fazer uma visita, fizemos uma vistoria, resultado. O Ministério Público, num primeiro momento, disse que não tinha problema nenhum, que estava tudo certo, né? E que aquilo ali nós é que estávamos errados. O cara soltou um despacho, chama assim, o menor xingamento foi que isso era coisa de petista. No escrito, no despacho do Ministério Público, né? De maluco, isso, aquilo, um monte de... uma bobagem total. Isso ficou num vai e vem, a gente ficou numa disputa, convencemos o Ministério Público Federal e a AGU, né, a Advocacia Geral da União, a federalizar o processo. Então, a gente estava preparando para a federalização. A federalização é um problema de choque de poderes no Estado, porque o governo federal ia entrar no Estado de São Paulo para federalizar uma situação local. A gente estava preparando isso, e aconteceu uma coisa que não foi independente da gente. Um jornalista do SBT internou-se, ou mandou um funcionário se internar, e gravou cenas horrorosas durante mais de 15 dias dentro desses 2 ou 3 hospitais. Isso foi para a mídia, para a televisão, horário das 8. Um escândalo, né? Aí o Procurador-Geral do Estado de São Paulo chamou uma reunião, né? Tem um problema de manejo lá, porque os procuradores, eles têm autonomia, né? Então, e eles são divididos regionalmente. Então, tem uma delicadeza de você afastar um procurador regional, né? Mas o único jeito foi avocar ao gabinete do Procurador-Geral o problema. Ele mandou reformar a sentença o despacho do Procurador Regional e constituiu uma equipe do gabinete dele para tocar. A partir daí, houve uma reunião com o Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo, Ministério Público, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, onde a gente pactuou, né, esse TAC, esse termo de ajuste de conduta. Mas precisou que o Procurador-Geral do Estado assumisse, porque realmente ficou feio demais, né, que o Ministério Público do Estado tivesse feito vista grossa àquelas denúncias, né? Então, ele não ia ficar muito ruim,
Assim, e aí era motivo de, e aí o Ministério Público Federal falou assim, se vocês não entrarem, a gente vai entrar, vai fazer a intervenção aí e vai acusar vocês ainda, vai processar o Ministério Público do Estado de São Paulo por prevaricação. Né? Óbvio que não foi dito nesses termos, assim, as pessoas são mais educadas, né? Eu que sou bruto, mas assim, a síntese da cena foi essa. E aí o Procurador-Geral não se permitiu chegar nesse ponto, assumiu para si e colocou uma equipe muito forte, né, para fazer essa coisa. Então, sendo constituídos, tem reunião regular, como eu disse, já fechou-se 2 hospitais e vai seguir adiante. Tá? Eu acho que a experiência é mais forte. E o mais interessante é que, com essa experiência, o Ministério Público do Estado de São Paulo, os procuradores, né, do alto comando lá, começaram a entender melhor, a compreender melhor o processo da reforma, compreender a lei, entendimento mais fino sobre o que é a Lei 10.216, e agora eles se tornaram proativos eles mesmos. Não, agora tem que discutir isso, tem que discutir aquilo, né? Deixou de ser uma questão, chama assim, pontual por causa da mídia, para eles tomarem como causa mesmo, causa jurídica, né? Causa de entendimento de direito, da construção de direito. Isso está sendo expansivo, né? Essa onda vai bater aqui, né? Mais cedo ou mais tarde, o executivo municipal, estadual, serão acionados a tomar responsabilidade em relação a essas pessoas. Tá? E você tem razão, tem que ser rápido, né? Porque a taxa de pessoas que estão morrendo é maior do que nossa capacidade de tirar as pessoas. Né? Agora, uma última coisa que eu acho que eu queria dizer é assim, quando a gente fala essas pessoas é impossível, ou aquelas, a questão da prioridade, né? Tem um raciocínio assim, né? Um argumento ao absurdo, né? Bom, mas se é ruim lá dentro, por que é pior aqui fora? Não será pior aqui fora. Essa é a primeira coisa, né? Então, se pode ficar numa péssima condição lá dentro, então pode ficar numa péssima condição aqui fora. Qual é a diferença? É que se sai para uma residência, muda a postura das pessoas. Os pacientes mudam de atitude. Imediatamente. Lá em Porto Alegre, eu fui visitar uma residência que eles tinham inaugurado logo no começo do ano. Isso, pessoas de 20, 30 anos. E uma das profissionais que estava lá, ela falou, olha, eu conheço esses caras há tanto tempo, e eu resolvi vir junto com eles. Né? Em 2 meses, eu vi coisas que eu jamais acreditei que pudesse acontecer com essas pessoas. Né? Porque as pessoas, aquilo que eu falei, né? Nós somos muitas identidades, né? Tem o eu 1, eu 2, eu 3, eu 4. Tem o eu manicômio. Quando você vai para uma casa, liga todo um outro jeito de se posicionar. É outra identidade que atua. Ele não é que deixa de ser paciente, é que muda o jeito de jogar o jogo. Né? Postura física muda. Né? Quando você tem a chance de tomar banho, assistir televisão, não sei o quê, ter uma sala, muda a postura. Agora, você fica o dia inteiro na cama ou sentado, né, olhando para o nada, tem uma postura. Quando você tem com quem conversar, com o que fazer, muda o jeito de viver. Né? Então, no fundo, assim, se saíssem da noite para o dia, de um lugar para outro, é ruim, é ruim. Mas qual é a diferença? É que do mesmo ruim, um tem futuro, o outro só tem presente. Né? Então, eu acho que essa é muito difícil de dizer qual é a prioridade. Acho que não tem realmente seletividade. Tem estratégia. É mais fácil sair com quem está mais capacitado. É mais fácil, né? Mais rápido. Mas se saísse todo mundo simultaneamente, todo mundo se beneficiaria simultaneamente. Essa coisa. Em relação ao hospital de custódia, a lei admite e garante SRT para quem sair de hospital de custódia. Tá? Então, e também no campo, CNJ, maior pressão para tirar todo mundo desses hospitais. Eles estão tentando fazer um movimento muito rápido de fechamento. Né? Ali o processo. Isso também vai acelerar, tá? Vai bater aqui. Né? Então,
Eu acho que não tem muito como quando entra na situação, novamente, Ministério Público, CNJ, Tribunal de Justiça, tem que fechar. Então chama o Executivo que tem que dar solução. Não, o que eu estou dizendo assim, é que hoje existe um ator que não tinha na reforma antes, que é o Ministério Público. E eles têm poder. Né? Eles acionam. Se não faz TAC, é ação civil pública contra o prefeito, contra o governador, se for o caso, contra o ministro. Eles estão indo para cima. Tá? Não, está acontecendo. Está acontecendo, né? Porque é um jeito de fazer. Ó, existe uma lei que as pessoas têm que respeitar. É isso que eles falaram. Tem que respeitar. Vai acontecer, né? Agora, acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se a gente estiver preparado, melhor, né? Mais rápido, mais. O plano da rede de atenção psicossocial em Santa Catarina, ele implicou essa discussão com os municípios para que pelo menos houvesse um residencial terapêutico nesses próximos, seria esse ano e o ano que vem, pelo menos se criasse um em cada região de saúde. Aqui, para a região de Florianópolis, nós conseguimos que os secretários municipais aprovassem a ideia de construir 7 residenciais terapêuticos. Agora, você vê, se forem 8 pacientes, se chegarem a construir, não sei se vão construir, aprovou-se no plano, passou na CIR, Comissão Intergestora Regional, foi referendado na CIB, a Comissão Intergestores Bipartite. 7 residenciais terapêuticos. Se cada um desses residentes, digamos que venham a construir ao longo de 2015, cada um desses tiver 8 pacientes lá dentro, né? Então, você vê, nós vamos ter um número interessante. Agora, eu acredito que é bem provável que aí a pressão do Ministério Público seja de dar preferência aos do Hospital de Custódia do que aos do IPQ. Porque lá eu sinto que tem um movimento, né, por parte de promotores, né, intenso. Né? O número é limitado. Agora, como é que nós vamos fazer com que os municípios comprem a ideia de seguir criando novos residenciais terapêuticos depois desses 7 que eles aprovaram agora? Por outro lado, não basta apenas nós construirmos residenciais terapêuticos. Nós temos que ter CAPs que supervisionem, temos que ter rede básica que faça visita domiciliar, temos que ter agente de saúde. Né? Se você pega um município como São José, que até hoje não criou um CAPs, né? Fez até um esforço de criar, mas até hoje não tem nenhum CAPs cadastrado no Ministério por aquele município, daquele tamanho. Né? Veja a dificuldade que a gente encontra. Né? Então, é uma luta a longo prazo. Então, já são 6h30, estamos a tarde toda aqui, estou percebendo um cansaço no ar, e aí acho que a gente poderia estar encerrando os trabalhos por hoje, que esse debate ele vai seguir amanhã, né, com certeza, e no sábado também. Mas antes de vocês irem, só mais um minutinho de atenção, eu gostaria de agradecer imensamente, né, o Ticanori, o Alan, né, a tarde inteira conosco. Olha que honra, gente, a psicologia ter 2 coordenadores, né, coordenador da RAPS, coordenador do Ministério na mesa, com toda essa disponibilidade de abrir o debate sobre a rede de atenção psicossocial. Né? E assim, né, com o detalhamento das respostas, da prática, pensando a rede de forma muito franca, né, assim, mostrando os furos da rede, mostrando as possibilidades da rede. Queria estar encerrando essa noite de hoje, mostrando para vocês, vou pedir para pôr na tela, a nossa campanha, a nova campanha institucional do CRP12. Ela mostra, né, acho que os psicólogos conhecem assim, as campanhas, todo
Toda gestão tem uma campanha institucional, já tem uma campanha que ela vem evoluindo há 2 gestões, essa é a terceira, que é muito lúdica, muito bonitinha, que é a cidadezinha. Vocês lembram, né? Aquela imagem da cidadezinha. Então, aqui, ó, tá aqui no cartaz, cidadezinha. A primeira versão da cidade era psicologia em todos os lugares, né? A gente pensando os lugares onde gostaríamos de estar, né? E estamos. Depois, a segunda campanha evoluiu para uma psicologia em todos os lugares com qualidade ética. E a campanha do 8º plenário, ela é psicologia com participação e movimento. Porque a gente entende, né, de que muito das políticas, né, e dos avanços nas políticas públicas, seja na educação, a gente tem lá uma lei no forno para ser votada, que está na Comissão de Cidadania e Justiça já há algum tempo, entra e sai de pauta. Tanto na saúde, quanto na assistência, quanto na própria questão da categoria profissional, temos aí o PL 30 horas. O que precisa? De participação da categoria. Né? Precisa de que a gente possa estar junto, né? Lutando por essas questões. E aí, deixo aqui o convite, né, para o Luiz, que eu sei que pertence à Brasme, para as meninas, a Daniela, acho que até já saíram do Hospital de Custódia, de que bom, né, que tem essa perspectiva que Ticanori diz, né, mais positiva, de uma força ministerial, mas eu digo, quem sabe a gente dá uma ajudinha nisso, né? Venham todos lá para a comissão da LESC, porque lá está Ministério Público representado, estadual, federal, venham lá trazer essas demandas, vamos agitar, vamos pensar aí como é que a gente pode implementar esta rede. Então, fica aí o convite do CRP12 para a participação, né? A gente deseja muito uma categoria mais protagonista, mais politizada, pensando a política profissional junto conosco, né, e ajudando a construir a reconstruir e construir esses furos na rede que a gente percebe, e de uma saúde pública 100% SUS, que é o que a gente defende, né? Teremos agora à noite um coquetel de encerramento, né? Convido a todos para fazerem parte. E nós recebemos também 2 convites de grupos organizados para fazer uma reunião agora à noite. Um convite veio do Simpsi para pensar, fazer uma roda de conversa sobre o plebiscito de uma constituinte cidadã, assim, um debate bem bacana. Tem alguém aí do Simpsi? Não. E um outro veio também de um outro movimento político organizado da psicologia. Tem alguém aí? Aqui? Pode vir apresentar? Então, é uma reunião que vai estar acontecendo hoje à noite, né? Eu sei que tem várias pessoas que estão aqui nos hotéis próximos. Então, a gente tem o coquetel e aí tem esse convite. E aí, com o convite da Elis, eu encerro a noite de hoje, acho que um dia muito exitoso, e aí convido vocês na sequência para irmos ao coquetel, e após o coquetel acho que já tem a reunião, né? Mas vou deixar a Elis falar. Boa noite, gente. Eu sou Elis, sou psicóloga, e convido a todos, após o coffee break, após o coquetel, para que a gente se reúna logo abaixo, no hall ali do auditório, na primeira sala, entrando nas salas ali, sala número 8, para uma reunião política do movimento para cuidar da profissão. Tá? Um movimento político da psicologia. Né? Logo depois do coquetel, a gente se reúne ali.